A maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia são hábitos, ou seja, coisas que a gente faz de forma automática, sem pensar. Só que o problema é que muitos desses hábitos, muitas vezes, acabam não nos ajudando e sim atrapalhando. E chegou um momento na minha vida em que eu percebi que eu tinha diversos hábitos que não estavam alinhados com a vida que eu queria ter. Então eu decidi que era a hora de mudar. E o problema é que muitas pessoas, quando chegam nesse momento, pensam que precisam mudar a vida inteira de uma vez só. E aí decidem de um dia para o outro mudar todos os hábitos, se empolgam, se sentem motivadas, só que dá alguns dias, algumas semanas, a motivação vai embora e elas desistem. Se tu se identifica com isso, tem um erro que tu tá cometendo. E o erro é querer mudar tudo de uma vez só. Uma mudança de hábitos, uma mudança de vida, ela precisa ser gradual. Ela não acontece de um dia para o outro. Então ela precisa ser um passo a passo em que tu consegue ter consistência. Porque se tu coloca muitas coisas, tu acaba ficando sem força de vontade, sem disciplina, não consegue ter foco e aí nada é implementado. Então é importante focar em pequenas mudanças feitas de forma consistente. E hoje, então, eu decidi compartilhar contigo quais são alguns dos hábitos que eu eliminei completamente da minha vida. Por aqui já são 4 anos trabalhando de casa. E se tu faz home office, deve saber que pode ser um pouco difícil determinar limites para o quanto tu deve trabalhar, que horas que tu deve parar de trabalhar. E para mim, por muito tempo, foi bem difícil fazer isso. Então, eu literalmente trabalhava desde a hora que eu acordava até a hora de ir dormir. Mas o que mais me prejudicava realmente era a noite. Eu trocava de roupa, colocava uma roupa mais confortável e como eu não tinha escritório, eu trabalhava no meu quarto mesmo, eu acabava indo para a cama trabalhar. Então eu levava meu note, meu celular e ficava ali até a hora que eu estava muito cansada e aí eu largava e ia dormir. Então, quando eu ia deitar, eu já estava com a cabeça extremamente acelerada, eu não conseguia me desconectar do trabalho, eu ficava pensando em coisas que eu precisava fazer e sempre parecia que tinha alguma tarefa que eu precisava adiantar para o dia seguinte, então realmente nunca tinha fim. Então eu não conseguia descansar direito, eu não conseguia me desconectar do trabalho. Esse foi um hábito que eu eliminei completamente, trabalhar até a hora de dormir. Hoje eu tenho o meu limite, eu respeito o meu horário e depois disso eu vou jantar, eu vou descansar e fazer outras atividades que não tenham nada a ver com o trabalho. Assim eu consigo descansar muito mais e me sentir mais leve do que antes. Eu nunca fui aquela pessoa extremamente viciada em café. Eu sei que tem gente que não consegue começar o dia sem tomar uma xícara de café e aí passa a manhã tomando, a tarde tomando, enfim, basicamente toma café para passar o dia. E apesar disso, chegou uma certa época em que eu comecei a gostar mais de café e eu comecei a criar o hábito de fazer café todos os dias. Começou com o hábito de fazer café pela manhã e aí depois eu comecei a tomar à tarde também. E era uma coisa que eu nunca fazia antes, então todos os dias à tarde eu ia lá e tomava o meu cafezinho. Só que eu comecei a perceber que eu tava dormindo muito mal à noite. Eu ficava com o coração acelerado, eu ficava meio agitada e eu simplesmente não conseguia pegar no sono. Só que realmente estava se incorporando na minha rotina e eu percebia certinho que nos dias que eu tomava café à tarde, eu perdia o sono à noite. Na verdade, eu não perdia o sono, eu não conseguia dormir. Então eu fiz um teste, fiquei alguns dias sem tomar café e fez toda a diferença. Então, por isso, hoje eu não tomo mais café de tarde ou à noite. Eu tomo só de manhã mesmo e assim eu consigo dormir super bem. Todo mundo sabe que fazer atividade física é muito importante para a saúde, né? A gente se sente mais disposto, com mais energia. E apesar disso, e apesar de eu já ter gostado logo de cara quando eu comecei a fazer musculação, eu não conseguia levar esse hábito de forma consistente na minha vida por muito tempo, porque sempre acontecia a mesma coisa. Eu acabava chegando num momento em que eu tinha muitas coisas de trabalho ou de estudos para fazer. E aí eu dizia, eu não tenho tempo para me exercitar. Então eu até me programava para ir X vezes por semana, 3 vezes, 4 vezes por semana. Só que aí chegava lá na segunda, na terceira vez, ai não, hoje eu não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer, não vou ir. E a real é que a gente precisa criar tempo para as coisas que a gente quer. Não existe isso, eu não tenho tempo. Na verdade, é uma falta de prioridade. Então, eu precisei começar a priorizar a atividade física na minha vida e entender que é algo essencial, que eu não podia deixar de me exercitar sempre que eu tivesse muitas coisas para fazer.
E aí, por isso, hoje eu tenho o hábito de me exercitar pelo menos de segunda a sexta, todos os dias, às vezes final de semana também. E eu não tenho mais essa desculpa de, eu não tenho tempo. Eu vou lá e eu faço. Provavelmente esse aqui é o hábito com que a maioria de vocês vai se identificar. Despertador toca de manhã e aí tu faz o quê? A primeira coisa, tu nem abriu os olhos ainda, é pegar o celular. Pois é, e por muito tempo eu também fiz isso. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era abrir o Instagram, ou sei lá, por uma época abrir o Facebook, que eu não uso mais hoje, mas eu ficava muito tempo ali no Instagram, eu ficava então assistindo vídeo no YouTube e eu perdia completamente a noção do tempo. Só que eu comecei a perceber como eu estava roubando a minha produtividade. Eu podia começar o dia de uma melhor forma e fazendo coisas por mim, em vez de ficar só no Instagram olhando a vida das outras pessoas. E além disso, às vezes eu via alguma coisa que eu me incomodava e eu já começava o dia meio estressada. Então eu me enrolava super para levantar e isso é algo que eu cortei completamente. Hoje o meu celular fica longe da cama e quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar uma água, lavar o rosto e depois eu vou ler, vou meditar, vou fazer minha atividade física e assim meu dia é muito mais leve. Conciliar todas as demandas da vida adulta não é fácil, não é mesmo? A gente tem casa para cuidar, relacionamento, nossos estudos, nosso trabalho, nossa vida pessoal, então é bastante coisa. E aí é claro que a gente tem que abrir mão de certas coisas para conseguir dar prioridade para outras, isso é totalmente normal. Só que às vezes tem coisas que a gente está deixando de fazer e que na verdade poderia ser feito de forma diferente. E um dos hábitos que eu e o Jimmy a gente tinha criado e que não estava sendo legal era deixar a louça acumular. Às vezes, por ter muita coisa para fazer, a gente pensava, não, vamos deixar a louça aí e depois a gente lava. Só que ficava aquela desorganização e aí depois tinha um monte de louça para lavar, era desanimador ver aquela pilha de louça. E aí hoje não fazemos mais isso, não deixamos a louça acumular. Logo depois de cada refeição, a gente já lava a louça, já guarda tudo que precisa e assim fica tudo limpo e organizado. Então são 10, 15 minutinhos no máximo e isso poupa bastante tempo e também deixa tudo mais organizado. Então esses foram os hábitos que eu eliminei da minha vida. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo e se tu quiser uma parte 2 desse vídeo com mais hábitos, eu posso fazer. Muito obrigada por assistir e até o próximo!